Então, estou feliz de estar aqui. Obrigada pelas pessoas que estão aqui. Agradeço a vida de cada um, de cada pessoa, homem e mulher, né? É, que eu tinha dito que seria reunião de mulheres, mas graças a Deus tem homens aqui, né? Eu vou falar um pouquinho de mim. Meu nome é Ângela, como vocês sabem, sou casada com o Vinícius, que apareceu aqui, aquelas duas criancinhas, uma de 4 anos, outra de 7 anos. Somos casados há 10 anos. Estamos agora no momento em que o Vinícius está sendo preparado para a ordenação, ele está entregando os trabalhos, e se Deus quiser, agora em janeiro de 2021, ele vai assumir o ministério, que na verdade ele já faz o ministério, já é reconhecido, mas tem esses protocolos, essas coisas que a gente deve seguir, né? E com a graça de Deus, tudo vai caminhar conforme a vontade dele. Eu sou formada em psicologia desde 2003, e quando me formei, a primeira oportunidade que eu tive foi na área organizacional, trabalhei com empresas, recursos humanos, tenho experiência nessa área há 15 anos, foi muito enriquecedor, porque na área de recursos humanos o que a gente mais tem contato com pessoas. Então eu cresci muito com esses contatos, aprendi muito com gente. E aí em 2007 surgiu o desejo no meu coração de cliniquei por um ano, mas tive que fazer uma escolha porque eu estava me dividindo entre empresa e clínica. E aí deixei a clínica de lado, fui seguir para a empresa, e agora há 4 anos eu voltei para esse sonho que eu amo muito de paixão. Assim, eu entendo que Deus tem esse propósito profissional na minha vida. E de alguma forma, mesmo não pregando Jesus abertamente, a gente de alguma forma testemunha, né? Seja transmitindo amor, tratando as pessoas com a graça de Jesus, e as pessoas percebem a nossa diferença, às vezes, sem nem abrir a boca, né? Então, eu tenho esse desejo de realmente abençoar através da minha profissão. Então, é isso, né? Depois, eu também tenho uma pós-graduação em psicologia familiar, sistêmica familiar, estou terminando uma pós-graduação, também tenho alguns cursos na área, então, enfim, estou me preparando aí para fazer cada vez melhor a profissão e fazer, dar o meu melhor para as pessoas, né? Que Deus coloca no meu caminho. Como eu trabalho ainda na empresa, em recursos humanos, eu atendo poucas pessoas e eu falo para Deus assim: Deus, como eu tenho poucos horários na agenda para a clínica, o Senhor escolhe aí as pessoas, e assim Deus tem feito. Tem sido maravilhoso, porque eu vejo que são escolhidos assim por Deus mesmo, né? Então vamos falar um pouquinho hoje de saúde mental, saúde emocional, e pensar um pouquinho nesse tema, especialmente no momento como esse, né, de pandemia, chegou uma certa crise nas pessoas, né? Mas aí eu quero começar falando um pouquinho do que a Organização Mundial de Saúde fala de saúde. Saúde, segundo eles, é um estado de bem-estar físico, mental e social, um bem-estar completo, não só considerar a saúde como ausência de doença, ausência de enfermidade. Não, não só não ter doença, mas ter saúde repleta, bem-estar repleto, físico, emocional e social. E aqui a gente vai acrescentar espiritual. Graças a Deus, a Organização Mundial de Saúde acrescentou o espiritual nas dimensões do ser humano. Então, antes a gente era considerado bio, que é físico, psico, social. Agora tem a quarta dimensão, que é espiritual. A própria organização reconheceu que o ser humano não é separado da questão espiritual, né? Já foi um ganho para a gente. Então, a gente é ser humano integrado, somos todos integrados, e a gente tem o corpo físico ligado ao mental, que é ligado ao social, que é o que a gente considera relacional, e espiritual. Hoje eu queria falar um pouquinho de todas essas áreas, as 4 dimensões, por entender que essas dimensões são integradas. A gente não tem como cuidar de uma coisa, não cuidar da outra, não cuidar da outra. Alguma coisa vai falhar, né? Então, se eu cuido da minha mente, não cuido do meu físico, alguma coisa vai acontecer, porque as coisas precisam caminhar juntas, as nossas dimensões precisam ser cuidadas plenamente, né? E aí, estudando muito sobre saúde mental, eu fiquei pensando, tudo que eu ouvia, tudo que eu estudava, eu ficava pensando, mas gente, a Bíblia já fala isso. Mas a Bíblia já comenta sobre isso. Mas Deus já falou isso na Bíblia. Então eu vejo que o homem não cria nada.
Tudo que o homem fala de orientação e sobre saúde, na Bíblia já tem, Deus já fala, então é nosso guia realmente de fé, de prática e de saúde. Porque se nós cremos na Bíblia e seguimos e somos obedientes à palavra de Deus, se a gente ama a Deus, a gente vai ter saúde, né? De todas as formas, porque aqui na Bíblia não se fala só de saúde de uma coisa, fala de saúde de todas as dimensões do ser humano. É plena. E aí, eu gostaria de começar com um texto da Bíblia, que é João 10:10, que fala: Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Esse é o desejo de Deus para nós, né? Que a gente tenha vida em abundância. Por isso, ele nos deixa tudo que nós precisamos registrado na sua palavra. Quando eu pesquisei sobre vida em abundância no Google, ele trouxe aquele Wikipédia, ele fala de vida em abundância como tradução plenitude de alegria e de força, plenitude de alegria e de força para a mente, o corpo e a alma. Falei, nossa, até o Google está sendo inteligente aí, né? Está conseguindo reconhecer que alegria e paz a gente só encontra vida em abundância em Cristo, né? Então, a gente precisa buscar essa vida em abundância e fazendo alguns passos, tomando algumas atitudes. Alguns fatores que a gente precisa reconhecer e cuidar, né? Vamos começar pelo âmbito, pela dimensão do psicológico. Nós somos seres psico. Psico significa mental. A gente pode colocar a analogia desses dois termos. A nossa saúde emocional, nossa saúde mental. Bom, vamos começar o seguinte: a psicologia diz que o que a gente pensa direciona as nossas ações. E as nossas ações geram consequências ou resultados. As ações geram reações, geram resultados. Então, o que a gente pensa influencia em tudo. Se eu penso que eu sou um fracassado, eu vou agir como um fracassado, né? Então, eu não vou ter motivação, iniciativa, proatividade, não vou buscar, não vou fazer acontecer. Eu vou ficar ali naquele lugar daquele meu pensamento. Agora, se eu acredito que eu sou capaz e que eu posso conquistar coisas, eu vou tomar iniciativas, eu vou buscar, vou ser proativo, porque meu pensamento começa aqui no pensamento que gera comportamento e que gera consequências, né? Então, tudo começa aqui nos nossos pensamentos, direcionam as nossas ações. E aí, pensando sobre isso, o que está na nossa mente, principalmente agora nesse período de pandemia, eu tenho lido muita orientação assim: cuidado com o que você assiste, cuidado com o que você coloca na mente, está enchendo de muita coisa ruim, está assistindo muita morte, está assistindo muito Globo. Pois é, gente, mas ali só fala de morte, né? Aí você tá ali o dia inteiro assistindo e tudo. E aí sua mente começa a processar aquilo, gera no seu, os pensamentos que geram atitudes, que geram no coração também, porque isso desce pro coração. E a gente começa a ficar cheio de pânico, cheio de medo, cheio de ansiedade, desacreditado, sem esperança. E aí, o que a palavra de Deus diz sobre isso? Eu vou ler dois textos aqui sobre o que colocar na nossa mente e o que gerar no nosso pensamento. Filipenses, muito conhecido, né? 4, 8 e 9. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei. E o Deus de paz será convosco. Então aqui ele fala que o que nós temos que pensar, que são todas essas coisas que é bom. Ele não falou nada aqui de ruim, tudo que é bom, que ocupe os nossos pensamentos, e se isso ocupar nosso pensamento, vai gerar ações, atitudes, se a gente alimentar na nossa mente. E aí depois ainda ele fala sobre Jesus, né? O que dele aprendeste, recebeste, ouvistes e vistes. Então aqui ele está falando, fazei. Jesus é o nosso exemplo, né? Então se a gente olhar para Jesus, a gente tem aí o nosso grande exemplo de como viver bem, viver em paz e viver produzindo bons frutos e consequências boas para nós, né?
Também eu trouxe aqui Lamentações 3:21. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Daí, se eu fico lá o dia inteiro assistindo tragédia, terror, horror, morte, assassinatos, né? E a minha mente é bombardeada dessas coisas, isso não vai gerar esperança, nem alegria, nem paz no coração. A gente, é claro que não tem que ser alienado, não estou falando de alienação, eu não sei nada do que está acontecendo no mundo, não é isso? Mas você escolher, né, um momento do dia para você saber algumas notícias da sua preferência, ok, né? E de boas fontes. Agora, passar o dia todo sendo bombardeado e alimentado de notícias ruins, com certeza seu cérebro vai sofrer, né? E, consequentemente, as outras áreas as outras áreas também, porque o cérebro e o corpo são integrados, né? Se minha mente sofre, meu corpo sofre, minha mente sofre também. Então, a gente precisa aí cuidar de onde nós colocamos os nossos olhos, os nossos ouvidos, os nossos pés, né? Eu costumo dizer para as pessoas que a voz que a gente mais ouve, que a gente mais acredita, é a nossa própria voz. Se tem alguém que a gente dá crédito, é a voz, a nossa própria voz. Então, se eu fico dizendo para mim o tempo todo coisas ruins, murmurando, reclamando, dizendo assim, ai que burra, ai que idiota que eu sou, desculpa a palavra, se eu fico dizendo, ai, não consigo, não posso, nada de bom acontece comigo, essa voz é a minha própria voz e ela tem muito crédito para o meu cérebro, para os meus pensamentos. Se eu falo comigo mesmo essas coisas, eu acredito nelas e tem muito crédito, tem muita credibilidade, né? Então, vamos cuidar com o que a gente coloca nos nossos olhos, o que a gente coloca nos nossos ouvidos e onde a gente põe os nossos pés, como a Bíblia diz, né? Então, e quando eu estou dizendo isso, eu não estou falando de coisas, aquela psicologia positiva, aquele movimento positivo, diga, profetiza, declare, não é isso que eu estou dizendo para vocês aqui. Eu estou dizendo de coisas que são autoconhecimento, de autoconsciência, de identidade em Deus, identidade na palavra de Deus, nesse sentido, de quem nós somos, para que viemos, em quem nós cremos e trazer à memória aquilo que pode nos dar esperança. Não é palavras de positivismo, nada disso aí, tá? Então, agora a gente vai falar um pouquinho também sobre a outra dimensão, que é a dimensão social. Eu não tô mais vendo a Denise. Denise tem? Tô falando aqui sem um rostinho, tô sentindo falta. Estou aqui. Tá aí? Estamos todos aqui, Ângela. Quando eu te vejo, eu tô vendo só você aqui, não tô vendo ninguém mais. Aí quando eu vejo um rostinho, pelo menos me ajuda aqui a Não, é que ter uma eu, interação, né? Foi até bom acontecer isso, porque eu vou falar sobre isso, né? Essa sensação de estar sozinho não é bom. vamos lá, estamos aqui. Então, aí agora a gente vai falar um pouquinho da dimensão social, que é relacional. Até agora eu me senti exatamente assim, cadê minha relação? Então, é muito importante a gente cuidar também, nutrir relacionamentos, reconhecer que a gente não vive sozinho, que nós não somos uma ilha, né? Que a gente precisa de pessoas. O pastor Hernandes, numa pregação, Hernandes Dias Lopes, eu acho que vocês conhecem, né? Eu estava assistindo uma pregação dele e ele falou assim: gente precisa de Deus, mas gente precisa de gente. Eu gostei muito dessa expressão dele. Então, tem gente que fica falando: só preciso de Deus. Só preciso, eu tendo Deus não preciso de mais nada. Eu tendo Deus não preciso de ninguém. Né? Então, algumas pessoas entram nesse mecanismo de defesa, se enchem desse tipo de argumento, como para que, talvez, por razões de medo de sofrer, de se decepcionar e muitas outras coisas, até tem pessoas que preferem cachorrinhos, nada contra os cachorrinhos, amo, até tem um cachorrinho, mas muitas pessoas preferem a presença dos cachorrinhos e a convivência com os animais a conviver com pessoas, né? E isso pode ser movido por muitas questões emocionais, psicológicas, menos o que é bom e saudável, né? Então, a gente precisa dos amigos. A Bíblia fala aqui, né, em Provérbios 18:24,
Quem tem muitos amigos pode chegar à ruína, mas existe amigo mais chegado do que um irmão. Então a Bíblia já fala aqui que a gente precisa de amigos e não é esses amigos que a gente está vendo aí, que até a Bíblia já fala aqui. É muito atual esse texto aqui de Provérbios, né? Porque ele fala que quem tem muitos amigos pode chegar à ruína. Nem tinha rede social naquela época. E eu fico pensando, mas como que ele já sabia que ia vir essa época em que a gente teria tantos amigos em números e que isso geraria ruína, porque muita gente nessa situação de ter muito número em Instagram, Facebook, Twitter e todas essas redes sociais estão com 1000 amigos e nenhum amigo e se sentindo extremamente solitário, sozinho. Então, a Bíblia está falando de amigo mais chegado que o irmão. Aquele que a gente pode contar, aquele que a gente tem o ombro, que não é essa relação de ganha-troca, ganha-ganha, troca-troca, né? A gente dá sem esperar receber, a gente está junto porque a gente ama. A gente precisa cuidar, então, da questão da saúde mental, aquilo que a gente coloca na mente, que a gente lê, que a gente olha, que a gente absorve informações. E também nesse âmbito relacional, a gente precisa de gente. A gente precisa de Deus e a gente precisa de gente. Então, a gente nutrir, né? Eu tenho pensado muito nisso, porque desde que eu fui mãe, né, de crianças pequenas e casada, eu não tenho saído com amigos, né? E esses dias falei muito com minha mãe. Falei, mãe, pois eu não tenho amigos para sair, não saio para tomar um cafezinho, né? Eu acho que muita gente vive isso, não é? Acho que vocês devem estar vivendo a mesma coisa, assim, só que trabalho, casa, igreja, comunhão, mas a gente não tem esse tempo em que senta com um amigo e conversa, aquela conversa gostosa, né? Que a gente não tem aquela conversa aberta, franca, espontânea, sendo a gente mesmo. E aí eu falei, agora eu já tô com a meta de ver se eu consigo fazer isso e já marquei para terça-feira à tarde um cafezinho com uma amiga. Então eu já tô tomando atitude de mudanças para nutrir e gerar relacionamentos e nutrir essa área da minha vida, que é o relacional social, né? A gente precisa da família? Precisa. A gente precisa de amar nossa família? Sim. Mas a gente ainda pode ampliar isso. Ampliar tanto que a gente não precisa só de amigos, a gente também precisa A gente fica coisando. da família, né? De conviver com a família, de dar prioridade para a família sempre em primeiro lugar, a gente vai sempre estar dedicando a eles o nosso melhor, a gente vai estar com a família sempre dando eles a eles. A, o segredo do sucesso até li uma frase, o segredo do sucesso é dedicar a família, é o amor, é o tempo, a prioridade, tudo que é de melhor. E isso é o segredo, não é família, quando a gente pensa em família, marido, né, filhos, a gente não pensa só na convivência, né? É muito mais do que isso, é diálogo, é bater papo, é conversar sobre tudo, é sentar na mesa para comer, todos juntos. Eu atendo os meus pacientes e converso com os amigos, e eu fico assim, muito reflexiva e pensativa, porque, por exemplo, eu tenho uma paciente que a filha, ela é a mãe e as duas filhas. Eu converso com a filha e ela não conversa com a mãe e a mãe não conversa com ela. E ela trouxe isso na sessão. E na sessão eu ia perguntando para ela assim: você viveu isso? Ela, eu vivi. Você conversou com quem? Ninguém. Você conversou com a sua mãe? Não. Meu namorado me traiu 3 vezes. E eu perdoei as 3 vezes. Falei: você conversou com alguém? Não. Com ninguém? Ninguém. Ninguém. Sua irmã, sua mãe? Não, nem minha irmã, nem minha mãe. Ninguém. E eu fico pensando como que uma família convive na mesma casa, convive todos os dias, almoça, janta, dorme na mesma casa e não conversam. Mãe com filho, filho com mãe, marido e mulher, mulher e marido, né? Então, ou pais com seus filhos, enfim, assim, como que. E aí, hoje, quer dizer, ontem a mãe falou comigo algumas coisas e a filha veio falar comigo hoje as mesmas coisas. E eu falei para a filha, você vai conversar com a sua mãe e perguntar o que ela conversou comigo, para estimular que as duas se falem, porque nem
questões sobre a terapia não estão se falando. Então, é assim, realmente a gente não tem noção do quanto que isso acontece dentro das casas, né? O quanto que o diálogo não acontece. E também tem um achismo, né? Eu tendo casais também, e mulheres, ou a mulher ou o esposo, e eles ficam falando assim, eu acho que ele se sente assim, eu acho que ele pensa assim. Mas você perguntou para ele? Você conversou com ele para saber se ele sente isso? Não, nunca conversamos. Então, realmente, a gente precisa cuidar disso, né? Das relações, tanto com os amigos, com a família, desenvolver relações saudáveis, com diálogo, com interação, com integridade, com inteireza, né? E também o relacionamento com a comunidade, né? Com a igreja, que é a comunidade cristã, com os irmãos, a igreja, não só física, mas os irmãos, né? Que é importante congregar. Falando em congregar, em comunidade, a gente pensa, a gente é chamado de ovelhas, né? Quando falo, Jesus nos chama de ovelhas, eu fui pesquisar um pouco sobre ovelhas, e as ovelhas, elas andam em grupo. Se uma ovelha ficar longe do grupo por mais de 15 dias, ela morre, porque ela precisa do grupo. Então, se nós somos ovelhas, além de outras razões de sermos chamados de ovelhas, uma das razões é que nós precisamos conviver em grupo, em comunidade. E se você está sozinho, ou se você está sozinha, e não está convivendo em grupo na sua comunidade, na igreja, com seus irmãos, você pode adoecer. Porque nós somos ovelhas que precisamos dos nossos irmãos, da convivência com eles, saudável, né? E dentro da igreja tem pastores aí, né? E não precisa ser pastor para saber quanto de pessoas feridas, magoadas uns com os outros, irmãos, porque aconteceu alguma fofoca, aconteceu alguma mágoa, algum ressentimento, né? E a gente deve levar isso tudo para Deus e não guardar essas mágoas, ressentimentos, tratar disso, não deixar nada guardadinho debaixo do tapete e tratar e trazer isso e cuidar para que seja curado, né? Então, nós precisamos da comunidade, a gente precisa, então, mentalmente cuidar do que a gente traz para nossa cabeça, para a gente tratar das nossas relações, somos seres sociais, relacionais, e a gente precisa se relacionar tanto com os amigos, quanto com a família, quanto com a comunidade, com a igreja, com os irmãos, né? Essa questão aí da pandemia veio muito trazendo isso, porque as pessoas foram impedidas do relacional, né? Uma das nossas dimensões foram impedidas. Quem que não está sentindo isso? Quem aí que não está sofrendo por não... Aliás, está sendo impedido de se relacionar. Quanto com família? Quem aí está sem ver pai, mãe, grupo de risco há um tempão, né? Que está sem ver parentes, que está sem fazer um aniversário com todos da família juntos. Que sofrimento, né? Que dor. As pessoas estão realmente no momento sentindo prejudicado nas necessidades do ser humano, que é esse relacional, que é uma das dimensões do ser humano que precisa estar cuidado e integrado com as outras dimensões. Então, a gente está sentindo muito isso, né? Eu também estou sentindo. E aí, agora, a gente precisa se reinventar, como estamos fazendo aqui com o Zoom, né? Com essas plataformas, e fazer essa comunhão aí que a Denise tem promovido, comunhão com outras igrejas, comunhão com outros irmãos, seja por Zoom, seja por plataforma, seja online, o que a gente precisa é se relacionar. Sozinho não dá. Sozinho, solidão é um gatilho e uma predisposição para a doença mental e, consequentemente, física, né? E em todas as áreas das nossas vidas. E também a gente precisa se cuidar do físico. Isso aí eu vou falar o conto da carochinha que todo mundo conhece. Vou só reforçar, porque na verdade o físico é exercício físico que a gente precisa praticar, a gente precisa fazer aquela caminhada, a gente precisa se cuidar. O corpo é o quê? É o templo do Espírito Santo, né? Então, se o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, como nós cuidamos do templo? O que nós temos feito? Esses dias eu fiz uma live falando sobre depressão.
E quando eu falei sobre depressão, uma das coisas que eu trouxe é que a forma como nós nos alimentamos, ou sedentarismo, tudo isso gera uma. São. Qual foi a palavra? São gatilhos ou são situações que a gente traz mais predisposição para desenvolver depressão e crise de ansiedade, doenças, outras doenças. Então, se você tem uma alimentação muito rica em carboidrato, açúcar, essa alimentação é tóxica e ela vai fazendo mal para o físico e ela também faz mal para a mente, para o cérebro. E começa a ter uma desorganização hormonal, de neurotransmissores, de conexão neural. Não faz bem, não só para aquele examezinho que a gente morre de medo de fazer, que é do sangue para ver colesterol, triglicerídeos, essas coisas, que a gente faz já assim temendo, né? Não é só isso, também pode gerar mal-estar e adoecer nossa mente, nosso cérebro e, consequentemente, nos adoecer. Então, o sedentarismo não faz bem nem para o físico, nem para a mente e nem para nada, né? A gente precisa se exercitar, fazer uma caminhada de preferência, aquilo que é gostoso, que é prazeroso. É dançar? Ah, dança. Às vezes minha mãe gosta de dançar, coloca aqui na televisão uma música legal, que não tenha uma letra ruim, e ela tá sozinha, não escandaliza ninguém, e ela dança. Então, se é dançar, se é fazer caminhada, é fazer um esporte, aquelas luta, karatê, não sei, qualquer coisa que você entenda que é prazeroso e que é bom para você. Então, a gente precisa cuidar da alimentação, do exercício físico, evitar o sedentarismo e também descansar, né? Descansar, nosso Deus maravilhoso, perfeito, santo, no sétimo dia descansou. Eu acredito que não seja porque Deus necessite e precise descansar. Ele fez isso para nos deixar uma mensagem, para nos ensinar. Então, nós muitas vezes entramos num ritmo frenético, de correria, de loucura, dormimos muito mal, dormimos muito pouco e fazer isso também pode ocasionar com outros fatores de risco, como genética, predisposição ou um trauma, uma situação ruim, além disso tudo, somado, pode causar também doenças mentais, como depressão, ansiedade, todas essas doenças que a gente já ouve falar. Também podem ser desencadeadas por falta de descanso do sono. Alguém falou comigo? Não. Então, eu converso com uma pessoa que ela fala o seguinte, que quando ela não dorme muitos dias, não sei se alguém já viveu isso aí, começa a ficar deprimido. Alguém já sentiu isso? Por falta de descanso? Começa a ficar meio triste, desanimado, fica desesperançado, uma coisa estranha. É só falta de sono. Dorme, né? Descansa. Então, isso é muito importante para não desencadear aí as doenças mentais. E aí, quando eu falo de descanso, eu também estou falando assim, sabe aquele tempo de não fazer nada? Nada. Sabe aquela coisa que a homem gosta de fazer nada no futebol, assistindo televisão, parece que eu vejo, eles desligam, né? Aí você pensa que ele está assistindo o programa, não tá, ele está no nada. Aquilo é importante, o nada. Desligou, né? A mulher no nada lavando louça, porque ela não tem outro lugar. Ou ela tá lavando louça, tá lavando roupa, ela tá passando roupa dela, ela faz o nada lá, né? Desliga. Quando você pensa, ela passou, ela fala, quantas roupas eu passei? Ai, meu Deus, não lembro mais. Nem vi essa louça sendo lavada, ela tá lá, já não desligada, né? Então, a gente precisa desse tempo para ir num rio tomar banho. Ai, nesse calor tá precisando, né, gente? Tô até sabendo que tá morrendo mais gente afogada agora de tanto que tá indo no rio. Mas que Deus nos proteja, porque olha, coisa boa é tomar banho de cachoeira, né? Aqui tem, tá? Ah, eu sei que aí também, né? Então a gente precisa ir no rio, caminhar, fazer outra coisa. Cuidar das vitaminas, se você está com todas as vitaminas em dia, fazer testes hormonais, porque tudo isso aí também são causadores
junto com outros, né? Nada sozinho. Na depressão, nas doenças mentais, nada acontece sozinho. Não é porque eu tive um trauma na vida sozinho, não é porque meus hormônios estão desregulados sozinho, não é porque eu tenho família, pessoas na família que tiveram depressão, aumenta 3 vezes o risco de eu ter depressão, mas não é o motivo sozinho. Porque eu posso ter uma predisposição genética, sofrer um trauma, estar com os hormônios regulados e não desenvolver depressão. Aí eu tenho outra pessoa que tem a predisposição genética, tem o trauma, tem questão hormonal e desenvolve depressão ou ansiedade. Então, não é uma causa. Toda doença mental ela é multicausal, ela acontece por várias razões, né? Uma das causas um dos fatores de risco para essas doenças mentais é vitamina e questões hormonais, tá? Então, tá se sentindo triste, tá estranho, não tá se sentindo bem, sentindo sem esperança, sem vontade de fazer as coisas, perdendo prazer pelas coisas. O prazer, aquilo que era prazeroso deixou de ser. Ou você tá com muita reação física de ansiedade, pesquisa tudo, investiga tudo, né? Precisa ir no médico, precisa no psiquiatra, precisa no endocrinologista, você vai investigar várias coisas, né? Mas não pode só concluir sozinho. Concluir que eu tenho isso, diagnostiquei. Não é assim, não faça isso porque pode piorar, inclusive. É com profissionais, com psicólogo, psiquiatra, com médicos, né? Ou psicólogos para te ajudar a chegar nesses diagnósticos. Agora, a gente vai para a última, quarta dimensão. Tá acabando. Que é a espiritual e a mais importante. Apesar de ser a mais importante, ela também não é isolada, porque o ser humano é integrado em 4 dimensões. Então, se eu cuidar do espiritual, não cuidar do físico, não cuidar do mental, não cuidar do social, vai estar capenga. Essa expressão, será que tem lá? Capenga? Eu Tem, conheço. né, Denise? Não, tem. Tem, né? Tá, então a Capenga gente vai... é mal, né? Quando eu trabalho com meus pacientes também, chama Roda da Vida. E aí eu vou falando das áreas, né? Aí eu faço uma pizza, assim, cortadinha em 8 pedaços, e a gente vai falando essa área, essa área, essa área, como tá. Aí a gente vai preenchendo em porcentagens. Daí a gente vai preenchendo, assim, na hora que termina, você percebe onde que a roda tem que rodar. A roda do carro faz isso. Se ela não estiver completa, vai ficar capenga de novo. Então, para ela rodar, ela tem que estar bem em todas as áreas, né? A gente vai usar essa analogia aí também, da roda. Precisa estar redondinha, plena, para ela girar. A nossa vida precisa girar, cuidando de todas as áreas. Então, vamos falar da espiritual. A gente vai falar sobre cristão pode adoecer mentalmente? Será? Vamos ver um pouco, pensar um pouquinho sobre isso, né? Tem alguns homens da Bíblia que demonstram pra gente que sim. E não precisa nem ir lá na Bíblia, porque se a gente abrir o áudio aqui, conta aí. Se você já teve alguma coisa, né? Eu acho que eu vou escutar algumas histórias aqui, né? Acho que sim. Eu começaria por mim, que eu ia contar sobre mim, né? Então, a gente tem aí situações em que a gente pode responder essa pergunta. Cristão adoece mentalmente? E a gente vê, eu vou falar, agora eu vou ter que falar bem rapidinho de cada um, né? A gente vê alguns exemplos, como, por exemplo, Elias, o famoso Elias, né? Elias, como eu estou aqui no meio de pessoas cristãs, né, que reconhecem a Bíblia, estudam a Bíblia, eu vou falar rapidamente porque vocês conhecem as histórias. Vocês conhecem Elias, o grande Elias, o profeta de Deus, que mandou chuva desceu. Ah, não, mandou parar de chover, parou de chover. Depois ele mandou chover, choveu. Então, cara, né, foi lá, falou para Deus descer fogo do céu, queimou lá o altar, cheio de água, queimou com água e tudo, queimou pedra, enquanto 450 homens de Baal pediam para o Deus deles lá e nada acontecia.
Então, é esse homem muito íntimo de Deus, um profeta muito ousado, que sabia quem ele era, conhecia Deus, andava com Deus. Depois desse feito todo que ele teve naquele dia, muito usado, com saúde mental, olha, eu diria quase perfeita, porque aquele homem, né, muito seguro, pensa em falar aquelas coisas com segurança, né? E a minha palavra diz, ainda fala para o rei, né? Então, Elias, logo aqui no livro de Reis, né? Primeira Reis. No capítulo seguinte, depois de todas essas coisas que aconteceram, a gente vê Elias correndo de uma mulher com muito medo, desesperado, e ele vai lá se esconder naquela caverna. O que a gente vê em Elias nesse capítulo, né? Olha aqui, 1 Reis 19, 4. Depois, ele foi sozinho para o deserto, caminhando o dia todo, sentou debaixo de um pé de giesta e orou, pedindo para morrer. Elias pedindo para morrer, ainda disse para Deus assim: já basta, Senhor, disse ele, tira minha vida, pois não sou melhor do que os meus antepassados que já morreram. Nossa, Elias, como Elias estava ali naquele momento? Estava muito triste, né? Sem esperança. Ele chegou, ele olhava para frente e não via luz no fim do túnel, não via nada, parecia que tudo acabou. Ele até fala que estava sozinho, que não tinha mais ninguém. E tinha 7.000, né? Pessoas ainda que não tinham se curvado e ele se via sozinho. Então a percepção de Elias estava turva. Ele tirou os olhos de Deus e olhou para as circunstâncias, né? E aí nosso Deus maravilhoso, né? Olha para Elias, o que Deus faz com ele lá no texto? Primeiro, ele faz Elias dormir. Aí a pregação do pastor Hernandes eu colei dele, tá? Que eu assisti bastante coisa e adorei isso aqui, amei essa expressão dele. Deus fez sonoterapia, fez Elias dormir. Lembra que a gente falou do descanso? Deus colocou Elias para descansar, sonoterapia, vai dormir. Elias dormiu. Também Deus tratou de Elias na alimentação. O que Deus fez? Deu refeição para Elias. Então, primeiro Deus fez dormir, deu uma comida especial para ele, tratou então também do físico de Elias. Então, ok, tratou corpo, ó, dorme, descansa, come, né? Agora que eu já tratei de seu físico, a dimensão física, Deus não ignora isso. Agora sai da caverna, vem para fora e desabafa. Aí se você ler lá, Elias começa a falar. Por quê? Porque isso, porque aquilo. Então ele desabafa, ele fala, né? A importância de se falar das suas dores, falar, a gente precisa conversar, a gente precisa se abrir, né? Então, aí depois que ele desabafou, falou que Deus ouviu muito amansamente, amorosamente, ele restaura a vida de Elias, os seus sonhos, o seu ministério e faz Elias olhar para frente, né? Que o melhor ainda estava por vir. Então, o tratamento de Deus com Elias foi exatamente essa, né? E, então, o que eu vejo aqui nessa história de Elias? O crente pode adoecer? Pode, né? Um homem como esse. Já que, assim, eu fico pensando, Elias é gente como eu, como você, eles eram pessoas. Então, assim, como que a gente olha as pessoas da Bíblia como se eles fossem um ser extra normal, assim, como se eles fossem inatingíveis? E eram pessoas, e Elias estava cansado. Elias estava cansado. Então, a gente tem aqui o exemplo de Elias, né? A gente tem o exemplo de Davi, todos conhecem, né? Davi também. Cadê aqui que eu anotei sobre Davi? Está aqui. Davi, homem segundo o coração de Deus. Nossa, eu fico pensando Deus falar isso da gente. Nossa, Denise, segundo o coração de Deus. Né? E a gente sabe de todas as coisas, é claro que eu tô só vendo Denise aqui, por isso que eu não falei outros nomes, tá? Vou ter que abrir aqui.
o pastor Augusto, tô vendo só os dois. E aí a gente fala assim, o homem segundo o coração de Deus, em Salmo 43:5, o que que ele diz? Porque você está tão abatida, ó minha alma? Por que está tão triste? Então a gente vê também Davi, aí lá em Salmos ele fala várias coisas. Tem uma hora que num texto a gente vê que Davi, é Salmo 22, 11 a 15. Ele tem sintomas de depressão, boca seca, sudorese, coração palpitando. Nossa, ele tem sintomas físicos. Ele tá ali tendo quadro de depressão. E quadro de depressão nem sempre ele vem só com tristeza, porque a gente não pode concluir depressão como tristeza. Isso é muito, eu quero deixar isso muito registrado aqui para esclarecer e informar. Depressão não é tristeza, tá? Tristeza faz parte das nossas vidas, sentir tristeza normal. Se eu perco alguém, se eu perco um emprego, se tem uma separação, se tem uma morte, tristeza. Nós somos seres que sentimos. A depressão, ela é principalmente caracterizada pelo sintoma de perda do prazer, tá, gente? Perda do prazer. Muito importante, não, a tristeza é sintoma da depressão, mas não é o que caracteriza, é perda do prazer e perda da força física. Eu não tenho ânimo, eu não tenho motivação, meu corpo está pesado, eu não consigo fazer as coisas. Eu tenho queda de energia, a minha energia fica muito baixa. A palavra depressão, ela vem emprestada da geografia. O que é a depressão na geografia? Não é aquele buraco, aquele vale? Então, a depressão, o termo depressão é porque a gente está aqui na normalidade, né, sentindo as emoções, mas é um vale, então eu caio num vale, num buraco. E esse cair no buraco é queda de energia física, que eu não dou conta de fazer, eu não consigo fazer por mais que eu queira, e eu também não sinto mais prazer naquilo que eu fazia. Eu não tenho mais prazer em nada. Eu gostava de ir na igreja, não quero mais, não sinto prazer. Eu gostava de conversar com um amigo, não quero mais conversar, não sinto prazer. Eu tinha prazer em cuidar da minha casa, não sinto mais prazer. Então, você começa a perder prazer nas suas atividades rotineiras, tá? Então, é isso que é a maior característica de sintomas de quadro de depressão. Então, tá, a gente tem aí Davi, que também passou por isso, né? E o último que a gente viu aqui é João Batista, que profeta, não houve profeta maior do que ele, a Bíblia diz, né? Ele é o mensageiro que preparou o caminho para o Senhor Jesus, a voz que clama no deserto. João Batista era um homem que tinha convicção do chamado dele. Esse homem sabia quem ele era, de onde vinha, para que veio e sabia especialmente quem era Cristo. E um dia, João Batista disse, né, quando os discípulos estavam seguindo Jesus, deixando de segui-lo, porque Jesus, é claro, né, veio batizar com o Espírito Santo, não com água. E ele disse assim, que é necessário que ele cresça e que eu diminua. Olha que lindo, né, alguém dizer isso. Então, quando, em Mateus capítulo 11, 2 e 3, João Batista está há 1 ano preso no cárcere. Ali, você já vê um outro homem, sem perspectiva, sem visão, sem convicção de quem Cristo era. Ele fala em Mateus capítulo 11, 2 e 3 assim, os discípulos vieram falar com ele na prisão e ele diz assim, pergunta lá para Jesus, és tu aquele que havia de vir ou esperamos outro? Ele pede para os discípulos irem até Jesus perguntar se ele era o Cristo. É o homem que preparou o caminho, que viu Jesus, que conviveu com Jesus, que, meu Deus, né? Como alguém que, como João Batista foi, não houve profeta maior do que ele, que antecedeu os caminhos de Cristo, que viu Jesus batizando. Quando ele está ali no cárcere, ele pergunta se Cristo era se Jesus é o Cristo. Como a perspectiva muda, a percepção muda quando a gente está doente, quando adoece. A gente não vê mais as coisas como via antes. A gente já não sabe mais nem no que cremos, no que esperamos, a esperança em quê, em nada. E aqui João Batista está doente. Adoeceu emocionalmente, né? Mas é claro que a gente vê na Bíblia que todos esses homens foram
curados, foram restaurados através do amor e da graça de Jesus, né? Todos eles tiveram seus olhos abertos, sua mente curada, suas emoções curadas e foram restaurados, né? Para a glória de Deus. Então, eu trouxe esses exemplos para a gente ver, ficar atento de que realmente o primeiro passo que a gente precisa tomar é reconhecer o problema, não negar. Não negar. Negar não ajuda. Negar só piora, porque a gente não trata de frente, não encara a situação, não busca ajuda, não trata. E por experiência própria, assim, na minha vida, na vida de quem eu atendo e de outras pessoas que não são meus pacientes, mas são amigos e conhecidos, o problema está aqui, se eu não trato, as pessoas pensam que o tempo vai curar. E só piora, né? Os sintomas, eles não melhoram só com o tempo, eles melhoram com o tratamento, né? Então, nós somos seres espirituais, mas somos seres naturais. Então, a gente precisa cuidar do nosso espírito, mas nós somos seres naturais, então a gente também tem corpo, a gente tem físico e a gente tem mente. E eu quero dizer assim, para a gente realmente trabalhar, reconhecer o problema, trabalhar com ressignificação, a gente trabalha com ressignificação, que é ressignificar situações, como, por exemplo, esses homens, Elias, Davi e João Batista e tantos outros, eles chegaram no momento em que eles ressignificaram todas as coisas que eles estavam vivendo, olhando numa perspectiva diferente, vendo as coisas de forma diferente. E isso muda tudo, né? Mas às vezes quando a gente está doente, até as questões do cérebro, as conexões cerebrais, as sinapses, elas mudam e a gente não consegue ver. Hormônios se alteram, diminuição de hormônios que tiram a capacidade do ser humano de enxergar certas coisas, sentir certas coisas como alegria, esperança, motivação, né? Então a gente precisa realmente tratar. E eu queria dizer que então a ressignificação que a gente pode fazer é à luz das promessas de Deus, das verdades de Deus, além de todo o cuidado que eu estou falando, né, profissional, quando é necessário procurar, a gente tem todas as promessas, as verdades bíblicas para ressignificar o nosso sofrimento, as nossas dores, as nossas lutas, as nossas frustrações, né? Buscar em Deus. Quando a gente tira os olhos de Deus, a gente muito provavelmente adoece, né? Porque quando a gente olha muito para as circunstâncias, as circunstâncias não nos dão esperança, né? Então, queria dizer, né, que a gente precisa aí cuidar da nossa vida devocional, como a gente, né, sempre está dizendo, vamos reforçar, relembrar hoje, meditação, vida devocional, oração com prazer, sem pressa, sem aquela pressa ansiosa, porque a gente está tão apressado que até para orar a gente fica apressado, porque é um hábito, o cérebro se acostuma com isso. Eu acho que todo mundo faz isso, sabe, no celular, quando demora um pouquinho para digitar, um pouquinho para abrir, segundos, um computador que trava, a gente já se incomoda. E às vezes eu me vejo incomodada com segundos. Eu falo, meu Deus, os segundos já me incomodam. Dá aquela angustiazinha assim, nossa, tá demorando isso? Como assim tá demorando, né? A gente já tem aí tudo tão rápido, tão ágil, e a gente tá com o cérebro acostumado com isso. Então, quando a gente vai orar, o que é oração? Aquietar. Aquietar a nossa alma, aquietar nossos pensamentos. Como fazer isso nessa agitação? Tão difícil, né? A gente tá ali, de repente eu tô orando, já tô pensando em outra coisa, na conta, no pagamento, no trabalho, nas crianças, no médico eu esqueci de marcar. Então o cérebro já começa a ficar ativado e a gente precisa então fazer funcionar diferente. Eu falo o seguinte, comparo o cérebro como esse hábito do cérebro de fazer as coisas assim, a gente escova o dente com a mão direita, né? Geralmente, quem não é canhoto. Mas se você é destro e escova com a mão direita, vai escovar com a mão esquerda. Como é estranho você fazer funcionar diferente, né? Caminhar de costas, fazer coisas
que são diferentes do que você está habituado. Assim é o cérebro. Com outras coisas, se você está tão habituado a pensar negativo, a se culpar, a ter mágoas, a se ressentir, a ser apressado, ansioso, funcionar diferente disso vai ser uma engrenagem difícil, né? Você primeiro vai ter que escovar o dente com a mão esquerda é estranho na primeira vez, na segunda menos, na terceira menos, na quarta já estou escovando, na quinta já estou craque. Então é fazer seu cérebro fazer diferente, até que você consiga fazer fluir, aprender um idioma novo. É difícil no início, depois você vai ser fluente, né? Se esforce para que seu cérebro produza pensamentos que te ajudem, né? Que você consiga se aquietar. Eu não consigo me aquietar, então vamos treinar, vamos fazer isso. Eu vou me colocar em situação, meu cérebro vai se ativar e aí eu vou me perceber e vou falar, calma, quieta, respira. Gente, respirar é maravilhoso. Tudo que eu tenho estudado em psicologia fala de respiração. Respirar. Se você começar a perceber o quanto você não respira bem, se perceba. Na hora que você está assim no dia a dia, de repente, para assim, eu respirei bem, eu respirei fundo, eu respirei várias vezes. Respirar oxigena o cérebro, respirar faz os órgãos funcionarem melhor, respirar aguça a criatividade, respirar aguça a concentração, enfim, só faz bem, tá? E principalmente em momentos que você está ansioso, ativado, cérebro ativado, respirar, tá? Respirar assim. Respirar, tá? Com profundidade, não rapidinho. Esse negócio de respirar, a gente vai aprendendo, né? Quem aí é mulher já ouviu falar que na época que tinha parto normal antigamente... Ai, não tô vendo mais nenhum rostinho aqui. Cadê os rostinhos? Abre alguém aí a câmera pra mim. Oi, estamos aqui, lindeza. Aí, Justi. Antigamente, né, as mulheres iam ter parto normal, como que era mesmo? Se falava que era fazer assim... Não era? Eu tive 2 partos normal, dos 2 meninos. Aí eu fui fazer os cursos. Eu fui fazer os cursos e eles ensinaram a respirar. Gente, funcionou tanto esse negócio de respirar na hora do parto. Como funcionou. Então, imagina se eu faço, né? Imagina aquela respiração curta, que não oxigena, que não ajuda, que não acalma. Então, respirar realmente é muito importante. Eu pratiquei isso num momento difícil da minha vida. E foi muito bom, né? Deixa eu ver se eu não deixei mais nada. Então, eu quero concluir falando sobre alguns textos bíblicos, só para a gente terminar mesmo, de verdade. Eu anotei aqui Tiago 1:2. Considerem motivo de grande alegria sempre que passarem por qualquer tipo de provação. Isso aqui é uma verdade, uma promessa, que nosso cérebro precisa ser alimentado com ele, que é se lembrar de que outros irmãos passam por coisas semelhantes ou até mais difíceis, né? Você não está sozinho, não é um Elias sozinho sofrendo. Tem irmãos, tem outras pessoas que estão passando pelas mesmas coisas. E Deus ainda fala aqui que é para a gente ter motivo de alegria. Ah, que desafio, né? E Romanos 15:13 diz que Deus, essa é a minha oração por vocês hoje, por nós aqui, tá? Que Deus, a fonte de esperança, nos encha inteiramente de alegria e paz, em vista da fé que nós depositamos nele, de modo que nós transbordemos de esperança pelo poder do Espírito Santo. Romanos 15:13. E eu li aqui 1 Coríntios 13:13, que 3 coisas, na verdade, permanecerão: a fé, a esperança e o amor. E o maior deles é o amor. Então, queria deixar esses textos aqui para a gente, né, encher nossa mente, nosso coração, da palavra de Deus, da promessa de Deus, da verdade de Deus, e nos cuidarmos, né? Eu e meu marido, vou contar esse testemunho rapidinho, teve um tempo aí que eu tive crises de pânico, fobia. Foi depois de um aborto que eu sofri, é claro que não foi sozinho, né?
mas eu tive um aborto entre os dois meninos, era uma menina. E aí eu tive e sofri esse aborto e depois eu comecei a desenvolver sintomas de pânico. Gente, mas eu orava, mas eu buscava Deus, eu lia a Bíblia. Aí quando eu ia dormir, aquelas crises de pânico. E quanto mais crise de pânico eu tinha, quanto mais eu orava e mais crise, eu me sentia muito culpada. Porque eu dizia, eu não tô orando ainda o suficiente. Eu ainda não tô buscando a Deus, eu não sou uma crente fervorosa, porque se eu fosse, eu não tava vivendo isso. Isso psicóloga, né? Aí, Deus acho que me deu essa experiência para eu aprender com ela, com certeza, né? E eu buscando Deus, e meu marido também, né, estudando para ser pastor, ele nem via possibilidade de procurar ajuda. Não, Ângela, você tem que orar mais. Você precisa. Vamos lá. Você tá falando, será que precisa de mais madrugadas? Vamos ver o que que é. E nada de melhorar. E noites, e noites, e noites sem dormir. E enfraquecendo, né? Entristecendo. E eu tinha. Aí começou a piorar. Elevador, avião, neblina. Um dia eu estava para Chapada dos Guimarães, a neblina caiu, eu tive crise de pânico. Meu Deus do céu, estava cada vez pior. E eu falei, mais culpada. Não, gente, então eu não sou mesmo. Eu devo ser muito falha, né? E aí isso não ajuda, porque assim, enche mais de culpa, deixa você mais frustrado, se cobra, se critica, pesa mais, né? E até que então eu conheci, eu acho que eu vou precisar de terapia. E eu fui buscar, nem fui buscar terapia, deixa eu contar direitinho essa história, não foi? Eu fui fazer um curso para me especializar numa ferramenta chamada Brain Spotting, que é uma ferramenta que trata através dos olhos, incrível. Vocês podem pesquisar depois. E eu fui fazer esse curso para atender meus pacientes. Então, eu fui me especializar para os outros, porque os outros precisam. Eu sou crente, eu vou atender paciente não crente para ajudá-los, mas eu não preciso. E aí, lá fazendo o curso, eu tive que passar pela terapia várias vezes. E num desses momentos, eu passei muito mal, né? Eu tive dificuldade, a professora me atendeu sozinha depois e fez esse reprocessamento cerebral, que é uma técnica, uma ferramenta de reprocessamento cerebral, que é para o cérebro fazer processamento de traumas, colocar as coisinhas nos seus devidos lugares. E, por incrível que pareça, depois de uma noite com a terapia, eu me submeti à ferramenta, à metodologia. Na noite seguinte, eu dormi pela primeira vez, depois de, acho que 2 anos, dormindo mal, né? E aquela noite eu dormi. E desde então, já tem mais de 1 ano eu estou dormindo. Então, eu continuei terapia, né? Continuei em terapia, fiz um tempo de terapia e me ajudou muito, e eu sou muito grata. E aí, depois eu vi, assim, que realmente a gente precisa reconhecer o problema, não negar, não ficar dizendo, se culpando, né? Às vezes nosso cérebro não funciona bem mesmo, dá um tilt, dá um problema por alguma questão que está além das nossas forças, está além do nosso querer, e Deus entende isso. Ele não, esse peso, esse fardo, quem coloca somos nós mesmos, não é Deus. E aí a gente sofre ainda mais, né? Logo em seguida começou a pandemia, bem no início, em quem começa a ter sintomas de depressão? O marido. 10 anos juntos, sem falar para ele que era bom fazer terapia, mas eu não fazia. Só falando para ele que era bom ele fazer terapia, mas eu não fazia. E aí ele começa a ter algumas coisas. Por quê? O que essa pandemia trouxe pra gente, né? Olhar para si, olhar para suas coisas, menos correria. Então a gente começou a tirar as poeirinhas debaixo do tapete, começou a se olhar o outro, olhar a relação, olhar para dentro, olhar para os fantasmas. E aí começou um monte de sintomas aí nas pessoas. E aí ele também teve algumas coisas, tudo foi para terapia, com muita resistência, foi para terapia. E em 2 meses de terapia ele saiu da crise, graças a Deus, agora ele está bem. Então, assim, são situações que a gente precisa reconhecer, né? Que ele teve que quebrar paradigmas, teve que quebrar preconceitos. Na psicóloga que ele foi, que é cristã, que é da nossa
essa idade, ela falou assim que é muito difícil atender pastor. Muito difícil. Os pastores não vêm parar na sala de psicólogo. Porque tem, né, essas questões que a gente se cobra, né? Que eu tenho que ser homem de fé e tudo mais. Então, essas coisas vem aqui para dizer, né? Para a gente ficar atento e se cuidar e dar oportunidade, reconhecer o problema, cuidar dele, tratar dele e deixar ele embora. Tá bom, irmãos? Eu acho que já passou o tempo e ultrapassou, né? Mas foi ótimo, viu, Ângela? Muito bom mesmo. Até aqui eu quero abrir para perguntas, pode ser? Alguém Claro. pergunta? O pastor Augusto já até anotou uma aqui, ó. Pode perguntar, pastor. Não, deixa as minhas perguntas. A pergunta é, hoje nós temos muitos pastores sofrendo aí da síndrome, né, burnout, né? Não sei pronunciar direito. Qual é a diferença entre essa enfermidade e a depressão? Como seria essa diferença? Qual que é a diferença? Ou se há semelhanças? Uhum. A burnout, ela tem a ver com o trabalho, né? Que ela é gerada pelo excesso de trabalho, por excesso de atividade, excesso de um ritmo de vida acelerado. E a gente vê isso muito nos pastores, né? Que assumem muitas responsabilidades, cuida de muita gente e não cuida muitas vezes de si mesmo, né? Não respeita seus próprios limites, acha que tem que fazer, se dedicar, não pode dizer não para ninguém, aquele que precisa de visita, vou visitar, aquele que vou lá, então assim, entra nesse excesso. O cérebro é como um estômago, eu uso a analogia do cérebro com o estômago. Se você comer bem pouquinho, o suficiente, pouquinho não é essa palavra, o suficiente, você fica bem, né? Tá sustentado, tá bem. Se você come pouco demais, também fica com fome. E se você come muito, excesso de comida, o seu estômago incha, ele tem dificuldade de digerir, ele fica aquele empachamento, aquele mal-estar, você judiou do seu estômago. O cérebro é a mesma coisa, se você excesso de coisas, de vivência, de experiência, de emoção, excesso, ele também vai ficar empachado, ele também vai ter dificuldade de digerir, fazer sinapses, de fazer conexões. Então, ele vai entrar num tilt, né? Ele vai fazer nós. A gente fala do cérebro que ele faz nós, faz emaranhados. E aí, muitas vezes, os pastores, né, entram nessa situação relacionada ao trabalho, porque é lá que eles fazem suas atividades em geral, em quase 100%. Eu também sei que pastores geralmente, normalmente, têm situações de negligência familiar, né? Porque se dedica muito à igreja, muito ao rebanho, e às vezes a família fica ali negligenciada, né? Mas o burnout tem a ver com o trabalho, tá? É um estresse no trabalho, aí a pessoa começa a desenvolver fobia do trabalho. Por isso é importante esses 4 pontos na vida do pastor também, né? Especialmente, né? Cuidar de todas as áreas. E é uma forma de funcionar do cérebro, assim. Tem pastor que entende que o pastor é uma pessoa. Então, essa pessoa, ela tem uma crença de que ela tem que fazer, de que ela tem que atender, que ela tem que dar resultado, que ela precisa agradar todo mundo. Aí, essa crença crença é pensamento. Aí, essa crença move seu comportamento e você não respeita mais seus limites, você nem reconhece seus limites. E reconhecer os limites é um dos passos da saúde mental, é um dos critérios. Ótimo. Mais alguém, irmãs, quer fazer alguma pergunta? Vamos aproveitar da Ângela. Não? Tem Então, gente ainda aí, eu acho que já foram dormir, me deixaram. entrou mais gente até. A Luciana chegou aí, Dona Tereza, Deus abençoe, irmãs.
Obrigado pela presença. Tem uma pessoa aqui que não tem o nome no quadrinho dela. Está escrito Galaxy A30. É o nome do celular, né? Mas a gente agradece, viu, Ângela, em nome da nossa federação. Muito obrigado mesmo de coração, tá? Por estar conosco. E nós vamos, então, fazer uma oração. Vou pedir para o Augusto orar, então, para a gente encerrando, agradecendo sua presença, pedindo a bênção de Deus sobre você e sobre cada igreja aqui representada. Amém. Vamos orar. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, louvamos, exaltamos e glorificamos o Teu nome por esse tempo tão gostoso, quando nós podemos, ó Deus, aprender e ó Deus, ter esse tempo tão bom das coisas que nós precisamos fazer, de quantas coisas nós precisamos melhorar na nossa vida, para que possamos, ó Deus, ter plena alegria no Senhor. Que o Senhor esteja abençoando, Deus, a Ângela, seu esposo, sua família, cada SAF, ó Deus, cada igreja representada, e que nós possamos, ó Deus, acima de tudo, viver bem para a glória do Teu nome. Abençoe-nos, esteja perdoando, Deus, os nossos pecados, e esteja conosco. Nós assim oramos e agradecemos por esse tempo, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, em nome de Jesus. Amém.